Tá ótimo, tá ótimo, tá bom. A Célia até saiu do salão, né? Célia até saiu do salão. Deixa ela voltar aqui. Bom, pessoal, nós vamos para o nosso estudo. Como de hábito fazemos, fazer a nossa prece. O tema hoje do nosso estudo é duvidar sobre as nossas certezas. A gente vai hoje caminhar aí por uma linha mais de autoconhecimento, uma palestra mais leve. Esperar a Célia trazer minha água. Provavelmente quem está assistindo pelo canal é a última vez que vocês vão ver a Célia. Ela vai ser desligada do centro. Acabou de quebrar meu copo do Santos. Paguei R$ 2.500 naquele copo. R$ 2.500, Célia. Eu quero ver como é que você vai pagar isso. Fazia tempo que ela estava tentando. Hoje ela conseguiu. Vai ver só. Vai trabalhar lá no centro, lá naquela direção. Bom, vamos lá, brincadeiras à parte, vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o nosso estudo. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, Senhor e amigo de todas as horas, te buscamos nesse instante, a fim de que possamos, através da prece, da reflexão, estabelecermos um maior conhecimento sobre os mecanismos da vida e, se possível, sobre a nossa condição interna, para que possamos, na somatória destes dois conhecimentos, angariarmos maior força, maior determinação para alcançarmos os nossos objetivos de ordem evolutiva. Naturalmente, as pressões que se fazem são próprias do mundo de provas e expiações, são próprias dos desafios naturais de espíritos como nós, ainda bastante distante da condição de angelitude e de perfeição indicado por Jesus. Sendo assim, que neste momento possamos aproveitar a nossa vinda à casa, que possamos aproveitar por estarmos aqui, com o interesse de aprender, de conhecer, e evidentemente nos esforçarmos para que este conhecimento se multiplique e facilite a nossa caminhada. Que este meigo Rabi da Galileia nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. No nosso próximo domingo, no estudo que estamos fazendo para os iniciantes da mediunidade, o estudo que nós já fizemos 2 domingos, às 18 horas, nós combinamos que no próximo domingo nós não iríamos abordar nenhum tema, mas pedimos às pessoas que estão participando do estudo que trouxessem perguntas, curiosidades, para que pudéssemos responder. Na opção da pessoa fazer a pergunta de viva voz ou trazer escrita num papel para que possamos responder. E assim faremos no próximo domingo. Mas já me mandaram uma pergunta que eu achei tão interessante que eu vou explicá-la antes de irmos para o estudo propriamente dito. A pessoa perguntou assim, ela não se identificou, e eu disse que não precisava se identificar, não havia essa necessidade. A pessoa perguntou se nós, enquanto trabalhadores, somos obrigados, entre aspas, porque não existe nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. Se nós, enquanto trabalhadores, somos obrigados a assistir às lives, tanto as de sexta-feira como as de domingo. E assim, a gente vê isso como algo que vem acrescentar,
Por exemplo, para o grupo de domingo, vamos por parte. Para aquele grupo da mediunidade que vai trabalhar na sessão mediúnica após o término da live, é fundamental, é essencial que o grupo esteja assistindo a live. Ele pode assistir na sua casa e vir para cá no horário da sessão, ou como fazem alguns trabalhadores, assistirem daqui mesmo, que já estão aqui. Então alguns trabalhadores chegam até às 19h30, já assistem a live aqui, e quando a live termina, às 20h30, já vão para a sessão. Isso é indiferente, pode ser aqui, pode ser na casa. Por quê? Porque durante o processo da live, os benfeitores, e nós sabemos disso, eles vão fazendo toda essa logística dos espíritos que tem que trazer, das pessoas que estão com problema espiritual e vai ser necessário desdobrar a personalidade, e evidentemente os médiuns, os dialogadores, já estando sintonizados, acompanhando a live, é óbvio, né? É uma coisa que não precisava nem dizer, é claro que isso fica mais fácil para os espíritos, porque conecta todo mundo, né? Agora, as demais pessoas que não fazem parte, vocês se lembram que foi um combinado, e eu sei que não dá para todo trabalhador assistir a live todo domingo. Podem existir aí N fatores que impeçam isso de acontecer. O trabalhador vai viajar, é de domingo, chega visita em casa, ok. Agora, à medida do possível, nós precisamos lembrar que o trabalhador participando da live e assistindo, ele está ali, se estiver em condição, doando ectoplasma. Se nós estivermos falando da live de domingo, é fundamental que a gente assista, independente de quem esteja fazendo, independente se o Aguinaldo vai repetir um tema, ou se é uma gravação, porque o Aguinaldo viajou, isso é o de menos, porque nós estamos ali, enquanto trabalhadores, não com o compromisso de sermos ajudados, também poderemos ser, mas principalmente com o compromisso de doar nossa energia. Então também seria importante que pelo menos a live de domingo a gente pudesse assistir. Fora isso, eu acho que é uma oportunidade sempre de aprender, né? Tanto na sexta-feira, que geralmente é o estudo da quarta, como no domingo, está lá no canal, os vídeos ficam lá, com os temas mais variados. Por exemplo, ainda hoje, uma pessoa me fez uma pergunta muito simples, mas muito importante, e eu me lembro muito bem, porque está recente, que foi o primeiro item que eu expliquei no estudo, quando eu falei sobre como um obsessor pode destruir a casa espírita. E quando a pessoa fez a pergunta, obviamente, o que eu deduzi? Que ela nem veio no estudo, no dia que eu fiz, e muito menos assistiu a live depois, porque se ela tivesse assistido, ela saberia a resposta, não precisaria nem me perguntar, porque está lá, como algumas pessoas, e agora eu estou divulgando na live ao vivo, insistem em me mandar mensagem, pedindo ajuda na hora da live, e aí eu fico pensando assim, essa pessoa não está assistindo, porque se ela está mandando mensagem, pedindo ajuda no meio da live, ela está fazendo o quê? Ela não sabe, ela sabe da live, ela sabe do horário. Quer dizer, se ela está ali mandando mensagem, conversando, escrevendo um texto, ela não está assistindo, né? E aí outro dia eu respondi para a pessoa, não posso atendê-la agora, estou fazendo a live, inclusive de tratamento. Tipo assim, se toca aí, né? Então, a verdade é que a gente muitas vezes não sabe aproveitar estas oportunidades. Obrigado ninguém é. A gente está lá na nossa casa, eu vou lá saber quem é que assiste a live, problema de cada um. Agora, se a gente considerar tudo isso que eu estou falando, seria muito importante que a gente assistisse, até para contribuir com a tarefa de socorro da espiritualidade, tá certo? Nós aprendemos, indo aí para a nossa reflexão sobre autoconhecimento, nós aprendemos e nós temos aprendido que nós deveremos sempre duvidar das nossas certezas, duvidar das qualidades, das virtudes que nós achamos possuir. O nosso ego, ele camufla com muita facilidade
os nossos sentimentos. E às vezes a gente cria uma expectativa a nosso próprio respeito que não corresponde à verdade. Então, quando eu digo assim, para a gente duvidar das nossas virtudes, não é para a gente ficar chateado, não é para a gente ficar desanimado. Eu achei que era bom e eu não sou. Eu achei que eu já conseguia perdoar e não consigo. Mas é para a gente estabelecer uma relação mais sólida, mais verdadeira conosco mesmo. Isso é fundamental nesse processo. A gente sabe que muitas vezes aquilo que nós não queremos ser é justamente aquilo que somos. Aquilo que nós tentamos reprimir é exatamente aquilo que somos. Então, quando eu estabeleço essa ligação, isso é muito importante. Outro dia, alguns dias, eu peguei uma pergunta e trabalhei com alguns clientes, que é uma pergunta muito interessante no que diz respeito ao autoconhecimento. A pergunta é esta: você já se perguntou por que determinadas pessoas e determinadas circunstâncias incomodam você? Essa é uma reflexão muito importante, porque quando nós não gostamos de alguém, nós simplesmente estabelecemos uma distância, classificamos aquilo como uma antipatia. Eu não gosto de fulano, eu não vou com a cara de Beltrano, cicrano me incomoda, e fica por isso mesmo. Ok, na prática é assim que funciona. Agora, é preciso que a gente faça esse exercício do porquê. Por que aquele ambiente está me incomodando? Por que determinada pessoa, quando está presente, eu fico irritado? Pode ser que eu esteja projetando, pode ser que aquela pessoa me faça lembrar de mim mesmo. Quando eu digo, mas eu não gosto muito de trabalhar com a Silvia, quando ela está escalada no meu grupo, eu até que trabalho, mas não gosto. Por quê? Eu acho ela muito arrogante. E de repente, a Silvia simplesmente é o espelho que mostra a minha própria arrogância. Não tem aquela história que dois bicudos não se bicam? Às vezes aquilo que você mais vê de problemático no outro é exatamente o que você possui, daí a dificuldade de convivência. Além do que, às vezes você não gosta de uma pessoa porque no fundo ali há uma inveja. Você se sente incomodado daquela pessoa saber mais que você ou fazer mais do que você. Então a gente precisa fazer esse exercício. Eu estou dando um exemplo aqui do grupo de trabalho, mas pode ser com a família, com amigos, com pessoas que nós nos relacionamos. Por que eu não gosto dessa pessoa? Por que ela incomoda? O que ela tem a ver comigo? Porque a rigor, quanto mais a gente se conhece, menos a opinião dos outros importa. Porque quando você se conhece profundamente, você sabe quem você é. Então, aquilo que vem do outro já não te afeta tanto emocionalmente, porque você assimila, e aí assim, ou você admite que é, ou você tem certeza que não é. E a partir daí a conversa do outro não tem por que te atingir, não tem por que te deixar mal. Vou dar um exemplo. Olha só, outro dia eu perguntei assim para uma pessoa: você é uma pessoa desapegada? Você é uma pessoa desprendida dos bens materiais? Eu sou totalmente desapegado. Você tem certeza? Tenho. Você poderia me dar alguns exemplos? Posso. Outro dia mesmo, eu dei uma mesa lá do meu escritório, que eu não usava mais. Recentemente agora, eu dei um monte de roupa do meu guarda-roupa para o Bazar da Pichincha, que não me serviam mais. Outro dia mesmo eu dei uma camisa quase nova, que eu comprei, mas depois não gostei da cor. Isso não é desapego. Pode até ser caridade, mas não é desapego, porque desapego implica renúncia.
Você mostra que é desapegado quando aquilo que você doa, de uma certa forma, vai lhe fazer falta. Quando você doa o que está sobrando, quando você doa o que não lhe serve mais, quando você doa o que não tem mais utilidade para você, não deixa de ser uma caridade, porque alguém vai fazer uso daquilo. Até aí tudo bem. Agora, aí não é desapego. E seria interessante que nós fizéssemos a nós mesmos a seguinte pergunta: eu tenho capacidade, eu tenho desapego suficiente para doar aquilo que vai me fazer falta? Seria mais ou menos assim. Não é você doar seu carro e vir no centro a pé, não é isso. Pega assim um dia que você está com muita fome, mas você está com muita fome, mas você não almoçou, e vamos imaginar que você tem hábito de comer lanche, tem gente que não come, e aí você chega assim em qualquer lugar que você vai comer e pede 2, porque um não vai ser suficiente. Um é só de início, é só de abertura, e você pede 2 lanches, e chega alguém e lhe pede um. Só poderia me pagar um lanche? Você não tendo mais dinheiro, você tem 2 opções: dizer que não, ou abrir mão de um lanche, que vai lhe fazer falta, porque você está com fome, abrir mão de um lanche para a pessoa que lhe pediu e comer só um. Isso é desapego. O desapego está linkado à renúncia. Se não há renúncia, não há desapego. Deu para entender? É assim que funciona. E aí então, com base nisso, a gente separou aqui alguns itens, um estudo até mais curto hoje, mas não menos importante, não menos profundo, sobre algumas diferenças que nós precisamos entender como é que funciona. Primeiro, autoaceitação e conivência com o erro. Autoaceitação é o olhar de respeito para quem somos. A autoaceitação é o respeito que você tem às suas próprias fraquezas. É aquela pessoa que não se pune, é aquela pessoa que não se acusa, é aquela pessoa que admite os seus erros, que sabe que já fraquejou e vem fraquejando muito, mas que se aceita assim. Isso é fundamental, porque quando nós não nos aceitamos, nós estabelecemos um conflito, e eu diria assim, um conflito armado, porque conflito deve ser um conflito pacifista. O que seria um conflito pacifista? Quando você sabe que não atingiu determinada evolução, você está feliz por onde você chegou, e a partir dali você vai lutar mais para ser melhor ainda. Isso é aceitação. A conivência com o erro é quando você já pode se libertar de algum erro e você deixa para depois. Aí é conivência. Aí não é mais a autoaceitação, aí é conivência. Deu para entender? Tem umas coisas que a gente tem que pensar. Por exemplo, tem gente que diz assim: mas Jesus falou lá do adultério por pensamento, Jesus falou lá do pecado por pensamento. Mas não é muito exagerado isso? Porque eu posso pensar, se for um homem, por exemplo, eu posso pensar numa mulher, eu posso até desejar uma mulher, eu posso até fantasiar alguma coisa com uma mulher. Mas se eu não faltar com respeito, se eu não chegar na pessoa para sair comigo, eu não vou concretizar nada. Onde é que está o problema aí? Ora, o problema está justamente na energia que você cria, porque todo movimento emocional e todo o pensamento, ele cria padrões, ele cria uma energia, ainda que não tenha uma reverberação com a outra pessoa, você criou um padrão, e este padrão de energia, com base naquilo que você está pensando, vai gerar para você uma energia densa, uma energia ruim. A gente tem que observar isso. O cuidado em lidar com as energias não é com as pessoas. As pessoas são o que são. As pessoas são amigas, mas também são invejosas, né? Mas também traem, mas também mentem, mas também enganam. O que nós precisamos fazer? Ter uma habilidade para sair do fluxo, ter uma habilidade de sair daquela energia. Então, de repente, tem uma pessoa mais problemática
que quer ser minha amiga. Vamos pegar a Célia como exemplo, que acabou de quebrar meu copo. Isso é desapego, tá certo, bem observado, gostei, é desapego, tá certo, boa. Então assim, a Célia quer ser minha amiga, mas assim, eu senti que a Célia é complicada, a Célia dá barraco, a Célia briga, eu vou me esquivando. Aguinaldo, posso ir no cinema com você? Não, eu tenho um compromisso. Não, vamos junto na sopa domingo? Não, eu não posso. E de repente a Célia muda a energia, sabe? Mas por que eu quero ser amiga dele e ele não quer? Então tem amiga melhor do que eu? Então ele está me desprezando. E de repente a energia da Célia fica uma energia ruim. E aí, se eu não estiver atento, ela vai me atingir com essa energia, porque ela mudou a vibração. E aí eu tenho que saber lidar com essas questões de relacionamentos para perceber qual é o fluxo que está ali, para que eu não entre naquela frequência. Às vezes você se contamina com a energia do outro com um aperto de mão, com um abraço, com uma troca de olhares. Às vezes é suficiente para a contaminação. Então a gente tem que estar atento a isso. Então, definindo, autoaceitação é você não brigar com você por aquilo que você ainda é, ok. Conivência com o erro é você ter condição de fazer a mudança para melhor e continuar do mesmo jeito. Essa que é a diferença, certo? Segunda comparação aqui: conhecimento e nível de consciência. É assim, nível de consciência, a gente já aprendeu isso, é diferente de conhecimento. Se conhecimento fosse o mais importante, não tinha um espírita sofrendo no umbral, porque se tem uma religião que tem estudo, essa religião é o espiritismo. Se tem uma religião que tem livro, essa religião é o espiritismo. Se tem uma religião que tem palestra, que tem seminário, que você entra na internet, você encontra de todo tipo possível, é a doutrina espírita. Mas não é conhecimento, é nível consciencial. E olha como isso é interessante. Às vezes, se eu estou trabalhando com alguém, autoconhecimento, e a pessoa diz assim: Aguinaldo, com esse tempo na doutrina, com esse tempo fazendo o bem, eu hoje já consigo amar os passarinhos. Eu vou dar um esporro daquele e vou dizer: você não tem vergonha na cara? Depois de tanto tempo na doutrina, você aprendeu a amar passarinho? Tome vergonha, você tem que amar o ser humano, você tem que amar você mesmo. Que coisa, que patifaria. Se uma outra pessoa chegar e dizer assim: Aguinaldo, com todo esse meu esforço, eu aprendi a amar passarinho, eu vou dizer: que maravilha, que passo importante, parabéns, isso é maravilhoso, logo, logo você está amando o ser humano. Por que essa diferença? Por causa do nível de consciência, a capacidade de assimilação. As pessoas não têm a mesma capacidade de assimilação. Eu e Silvia vamos buscar água na fonte. A gente não pode ficar lá bebendo água, a gente tem que ir pegar água e vir embora. Nós dois estamos mortos de sede. Ela tem uma xícara, eu tenho um balde. Eu vou assimilar muito mais água, eu vou matar a minha sede à vontade. Ela vai ficar ainda com sede. O problema é a fonte? Não, a fonte está lá. Qual é o problema? Capacidade de assimilação. Então a gente precisa entender, isso serve para espírito, quando a gente está dialogando, isso serve para uma terapia, isso serve para as orientações espirituais. As pessoas têm seus limites de assimilação. Quando eu dei o exemplo do passarinho, eu estou querendo dizer o quê? Que aquela pessoa que agora está amando o passarinho, ela saiu das trevas tão profunda, ela saiu de uma ignorância tão grande, que já amar passarinho é uma maravilha. Ela já evoluiu muito. Se ela desencarnar amando o passarinho, já ganhou a encarnação. Para outros, é zero, é quase zero. Porque pelo cabedal de conhecimento que tem, pela experiência que tem, pelo trabalho que já fez de autoconhecimento, já devia ter amado passarinho há muito tempo, já amado urubu, cachorro, gato e o ser humano.
né? Então, nível de consciência tem a ver com aquilo que você assimila e pratica e vive, não aquilo que você sabe. Isso daqui, que nós estamos fazendo aqui, estudo, é muito importante, mas é só conhecimento. Você não vai ganhar o reino dos céus vindo toda a quarta assistir estudo, esqueça. Se você acha que você vai para o céu só porque você não perdeu nenhum estudo, desista, isso não vai acontecer. E a depender de como você vem fazer o trabalho social, também, porque se não houver uma conexão com o nosso interior, todo o trabalho, ainda que seja de caridade, ele fica perdido. Já dizia José Gleber, através de Robson Pinheiro, tem muitas pessoas que não estão bem no bem que fazem. Tem muitas pessoas que não estão bem no bem que fazem. As pessoas se irritam, as pessoas perdem a paciência, as pessoas ficam nervosas quando estão escaladas, falando, se for da nossa casa, por um almoço. As pessoas ficam chateadas de vender rifa. Eu acho engraçado uma rifa que vai dar 75. Se a pessoa não vender nada, a pessoa não vendeu nem o talão, tem um talãozinho, vocês não receberam ainda, mas vão receber a nossa rifa aqui. Se ninguém vender nada, vai dar R$75. Nossa, R$75. Uma pizza custa 120. Ah, eu compro mais barato. Não, estou falando de pizza boa. Estou falando de pizza boa, R$120, né? Dentro de uma realidade que só de energia a gente paga R$2.000 por mês. Só de energia, por causa desse calor, os ares ligados o tempo todo aqui na sala do Klaus para as crianças, R$2.000, né? É que eu estou falando de desapego também, então já serve para a gente fazer uma reflexão a esse respeito, da nossa responsabilidade perante a instituição, de todos nós. Olha que coisa interessante, vocês já notaram, claro que vocês já notaram, que os espíritos mais evoluídos, eu estou falando de encarnado também, não precisa ser desencarnado não, os espíritos mais evoluídos têm menos conflito? Por que será? Dois motivos. Um deles está no livro Mente Sã, tem um capítulo, que até a gente coloca um gráfico, tem 2 gráficos no capítulo, esse não foi psicografado, foi escrito por mim mesmo. E o título do capítulo é A Maneira Errada de Lidar com a Vida. Então a gente arruma muito conflito justamente por lidar de forma equivocada com a vida. Outro dia eu estava ouvindo o diálogo do Dr. Klaus com uma senhora, que disse assim, que estava muito mal, que estava chorosa, que estava depressiva, que não aguentava mais a vida, que a vida estava pesada. E o Dr. Klaus perguntou assim, o que houve? Mas é muito problema na família, porque o meu filho, 35 anos, está se separando, e agora o que será da família dele? Ai, o meu outro filho está desempregado, o que será da vida dele? O outro meu filho está nos Estados Unidos, o que será da vida dele? Uma criatura dessa vai afundar em lágrima e vai desencarnar mais cedo. Por quê? Porque ela está pegando para ela problemas que a rigor não são para ela resolver. Eu não estou dizendo que ela, como mãe, não tenha que se preocupar, é diferente, mas querer resolver, ficar naquele estado emocional alterado, naquela tristeza, por conta da família, é um jeito errado de lidar com a vida. Então podem observar, a gente tem muito problema que não era para ter, é o jeito que você está lidando com aquilo, é a forma com que você está lidando com aquilo. Ah, mas eu tenho muito problema com meu pai, e eu brigo com meu pai. Escuta, já não dava para você ter resolvido isso? Ainda que seja se afastar. Se o único caminho fosse afastar, se afaste, né? Deixe ele viver a vida dele, você vai viver a sua vida, mas resolva. Então esse é o motivo, a gente lida de forma equivocada com um monte de problema. Mas o segundo motivo, que é o que nos interessa hoje, é porque os espíritos mais evoluídos não sofrem processo de tentação. Não sofrendo o processo de tentação, não há conflito. Quando que tem conflito?
quando eu não tenho certeza do que eu sei, do que eu sou e do que eu quero. Se, por exemplo, isso serve para qualquer um de vocês, se alguém passar aqui e deixar cair um pacote de dinheiro, sei lá, tem lá 10 mil reais, a pessoa não viu, você viu, a pessoa foi embora, isso geraria um conflito em você? Sim ou não? E o conflito eu estou perguntando assim, e agora, eu devolvo ou eu fico comigo? Geraria um conflito? Não. Por quê? Partindo do pressuposto que todos são honestos, não tem conflito. Eu pego o dinheiro, corro atrás da pessoa, ô fulano, ó, caiu o teu dinheiro aqui, não tem conflito. Agora, uma mulher bem bonita, no caso dos homens, ou um homem bem bonito, no caso das mulheres, atraente, o seu par, seu número, dá bola para você, mandou uma mensagem para você, querendo sair com você. Ah, então, agora não sei, viu? Olha o conflito, olha o conflito. Por que tem um conflito? Porque eu não tenho certeza daquilo que eu sou, eu não tenho certeza daquilo que eu quero. Pronto, o conflito está aí. Mas era para ter o conflito? Não. Se eu tivesse uma evolução maior, isso não mexeria comigo. Ah, beleza, problema dela, não vou nem responder, vou fingir que nem vi, está tudo certo, não tem conflito. Agora não, porque aí a pessoa, não, porque está difícil, você sabe como é que é? Não, eu não sei como é que é, você está dizendo, eu não sei. Não, porque sabe como é que é, né? Não, eu não sei. E a pessoa diz, você sabe como é que é? Como se a gente tivesse que saber, e a gente não sabe, porque isso daí é uma questão de cada um. Então o conflito vem daí, dessa nossa dificuldade de lidar com a tentação. E uma coisa vai ser tentação para a gente, enquanto a gente não disciplinar. Ah, mas eu não consigo emagrecer. Por quê? Ah, eu não consigo parar de comer doce. Eu até quero parar, mas aí a hora que eu vejo doce, aí começa a me dar vontade, me dá água na boca, eu juro que eu não vou comer, daí a pouco eu estou comendo. Conflito. E é conflito por quê? Porque você não está determinado naquilo que você quer, entendeu? Então o conflito vem daí. Os espíritos mais evoluídos, eles passam por essas dificuldades nossas aí, de boa, tranquilo, sem problema nenhum. É que a gente se complica muitas coisas. Caridade e possibilidades. Caridade e possibilidades. Se a Célia, lembram da mulher do gasofilácio? Se a Célia tem um salário de 3 mil reais e doa 1.000 para o centro, aí a Márcia tem um salário de 10 mil e doa 1.000 reais para o centro, quem doou mais em termos de desprendimento? Não estou falando de quem recebeu, eu recebi 2 mil, e o seu e o 1.000 da Márcia, para o centro entrou 2 mil, está igual. Agora, para quem deu, para quem fez a oferta, se a gente estivesse numa igreja, né? Para quem fez a oferta, quem ofertou mais? A Célia ou a Márcia? A Célia, a Célia, a Célia, porque ela abriu mão de um valor que vai lhe fazer falta. A Márcia talvez tenha, não deixa de ser caridade, recapitulando, mas ela abriu mão de algo, para quem ganha 10 mil, tirar 1.000 de doação é quase nada. Então, quanto mais possibilidades você tem, mais responsável você é. Vocês concordam comigo? E eu estou falando do dinheiro, porque o dinheiro é mais fácil, mas isso vale para outras coisas também. Tem gente que tem possibilidades fantásticas de falar, é um talento. A pessoa fala bem, a pessoa se comunica bem. Vamos falar, vamos fazer palestra. Não, eu tenho vergonha. Eu não tenho tempo. Não, deixa para outras pessoas. Está enterrando o talento, está se comprometendo, porque tinha possibilidade de fazer mais. Há pessoas que são aposentadas, que poderiam vir a semana inteira no centro. Eu venho uma vez só por semana. Tá bom, tá bom. Se ela acha que está bom, tá bom, quem sou eu para questionar? Agora, se você pegar a possibilidade, poderia render muito mais, poderia produzir muito mais, poderia fazer muito mais. Então a gente tem que considerar caridade e possibilidade, lembrando Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido. Isso vale
para vários aspectos diferentes. Para vocês terem uma ideia, olha que coisa interessante. Eu conversei com pessoas, na época que a gente estava tentando comprar o terreno, pessoas, por exemplo, porque eu conheço muita gente, nas minhas viagens, pessoas, por exemplo, sei lá, vamos pegar, que tem um faturamento mensal, lucro, livre, 200, 300, 400 mil reais, livre, né? Fora outros negócios. Eu conversei com pessoas que têm renda de milhões por mês, e essa pessoa me disse assim, estas pessoas me disseram assim, mas é um valor muito alto. É um valor alto para mim, para muitos de nós é um valor alto. Para quem ganha 1 milhão, para quem ganha 2 milhões, eu não posso. E teve gente que disse assim, e fez, puxa vida, eu queria tanto doar um dinheiro, mas eu não posso, não dá. Vou fazer o seguinte, eu vou dividir no meu cartão e vou doar um pouco de material de construção, porque se dividir no cartão eu consigo pagar. Isso é desprendimento, isso é desapego, isso é desapego, né? E a gente, o problema da gente, das pessoas de uma forma geral, é que assim, a gente não tem nada de desapegado, a gente não tem nada de desprendido. Esse discurso, não, nós somos espírita, nós estamos aqui de passagem, a verdadeira vida é espiritual. Uma ova que na hora de você botar ali o negócio e de você comprovar o que você acredita, a pessoa cai fora. Por quê? Porque não é assim que funciona. E é uma pena, são as possibilidades que nós temos. Outra diferença, ser melhor que o outro. Vocês sabem por que tem muita fofoca em centro espírita? Muito melindre, muita panelinha, aquela coisa da gente querer o nosso espaço, esse espaço é meu, porque a gente não entendeu, a gente ainda não entendeu. Quando você recebe a proposta dos espíritos de ser melhor, não é melhor do que os outros, é melhor do que você mesmo. Por que a gente tem tanto problema de aquela coisa de relacionamento complicado, a competição? Porque nós estamos querendo ser melhor do que o outro, chamar mais atenção que o outro, brilhar mais que o outro, aparecer mais que o outro, receber mais aplauso que o outro. Não vai dar certo nunca. Ser melhor do que você é. Vamos para o Impamed? Vamos lavar banheiro? Vamos limpar o chão? Vamos, está tudo certo. Vamos ficar lá naquele calorzão da cozinha, assando lá junto do fogo? Vamos, está tudo certo. Por quê? Porque eu quero fazer um trabalho de melhora íntima. Então não me interessa o que os outros estão fazendo, se estão fazendo mais, estão fazendo menos, porque eu dou conta de fazer isso, e vou me esforçar para cada vez fazer mais, e vou fazer. Essa é a ideia. Enquanto a gente não tiver isso na nossa cabeça, a gente vai ficar com esses negócios, porque fulano, porque Beltrano, e nós não vamos chegar a lugar nenhum. E por último, que aí eu já falei um pouco, que são as críticas, os ataques e a assimilação. A gente precisa assimilar e trabalhar a questão. E olha, e não é fácil, é um exercício diário, é uma dificuldade que todos nós temos. Vou dar um exemplo para vocês, bem pessoal. Terça-feira retrasada, vou até falar que ela não está aqui mesmo, ela não vai escutar, então eu posso falar. Terça-feira passada, não essa última, a outra, quando a gente estava quase para começar o trabalho, a Carla disse assim para mim: Aguinaldo, será que eu não posso conversar 10 minutos com o Klaus, se ele já estiver por aqui, antes da gente começar o trabalho? Eu falei, pode, eu acho que ele já está aqui. Espera aí que eu vou concentrar aqui, você fala com ele, rapidinho, que a gente já vai começar o trabalho. E ela foi lá conversar com o Klaus. Eu sou médium consciente, eu estou ali na minha, o espírito está conversando. Aí de repente, e eu não interferi, eu consegui, eu não interferi. De repente a Carla fez uma pergunta para o Dr. Klaus que eu não gostei. Eu achei uma pergunta descabida. Imediatamente eu pensei assim, mas essa pergunta tem que fazer para mim, que sou marido dela, não é para o Dr. Klaus?
Por que você está perguntando isso para o Dr. Cláudio? E aquilo me irritou. E quando acabou a conversa, os trabalhadores já entraram para trabalhar. Não deu tempo eu dizer para a Carla que eu detestei a pergunta dela. E eu fiquei irritado. Eu demorei uma hora de trabalho para estabelecer uma sintonia legal com o Cláudio. Ele foi trabalhando, ele foi fazendo, mas estava usando só meu corpo. Porque a irritação que me veio, o fato de não ter dado tempo, eu dizer, não gostei, eu acho que eu não devia ter feito essa pergunta, acho que isso aí não foi legal, né? Gerou aquela instabilidade emocional. Olha como é complicado ser médium responsável. E a instabilidade emocional me gerou uma dificuldade que demorou quase uma hora para o Dr. Cláudio sintonizar direitinho. Eu consegui entrar na frequência, eu acalmei aqui, legal, já passou, já estou bem, vamos lá, agora vai, né? E foi, aí depois foi, né? Está vendo como que é delicado? É um exercício diário de todos nós, né? Eu estou dando o exemplo da mediunidade, porque muitos de nós insistimos em achar que as questões emocionais não influenciam na mediunidade, e influenciam diretamente. Se não há um trabalho de autoconhecimento e de renovação interior, a gente vai ter uma dificuldade muito grande no exercício daquela mediunidade, no exercício daquele processo. Porque nós não podemos esquecer, só para a gente fechar, que os espíritos, eles podem usar a nossa boca para falar, para verbalizar, mas sobretudo eles se apoiam no que nós somos. Então eu vou fazer uma palestra aqui, ou um estudo, ou dar uma mensagem que seja, e a proposta do Espírito que vai falar é o perdão, e se o Espírito encontrar um instrumento, um médium, o intérprete, que aplica verdadeiramente na sua vida o perdão, mas vocês não tenham dúvida, aquela mensagem vai chegar, mas com uma energia extraordinária em todo mundo. Por quê? Porque tem respaldo. O instrumento que o Espírito está falando dá respaldo. Se não existe isso, o Espírito até fala, mas não tem aquela vibração. A vibração é diferente quando há o respaldo do Espírito, que a gente acredita que tem que ter, e do médium que está dando a possibilidade do Espírito falar. Quando não tem, a coisa sai, a mensagem é até bonita, mas não tem aquela vibração. A vibração, ela parte do pressuposto que ambos que estão falando já executam o que estão recomendando. Eu vou recomendar e eu preciso executar antes de recomendar, senão eu vou ter essa dificuldade. E como é que a gente faz isso? A gente volta no mesmo ponto, né? Como dizia, e a gente vai citá-lo na palestra do Impamed, como dizia Aristóteles, a excelência da vida não se faz num ato, se faz no hábito. E é o que disse mais ou menos Santo Agostinho na pergunta 919A do Livro dos Espíritos. O exercício de todos os dias, onde a gente vai conseguindo essa excelência da vida, do exercício diário. Só isso, simplesmente isso. E o nosso investimento para que esse processo dê certo. Mas se não houver esse sacrifício, essa renúncia, essa disposição, nós passaremos a existência achando que evoluímos. Subida espiritual, como já se diz há muito tempo, não se faz de elevador. Isso é uma ilusão. Você achar que você vai melhorar, que você vai evoluir, sem percalço, sem tropeço, sem se machucar, sem abrir mão de um monte de coisa, sem se ferir, é uma grande ilusão. Isso não vai acontecer. E não pode acontecer. E não pode acontecer, porque é assim que tem que ser. Deu para entender? Certo? Outro dia, e agora eu vou encerrar de verdade, a pessoa dizia assim para mim: mas eu estou sofrendo demais, eu sei que tem karma, eu sei que existe os nossos erros do passado, mas é um sofrimento, é tudo quanto é problema, e olha, os espíritos devem estar errando em alguma coisa, não é possível que tudo isso é para mim. Eu disse assim: deixa eu falar uma coisa para você. Lá atrás, você estava vindo aqui, imagina, isso aqui é a linha do trem, é a linha da sua evolução. Aí você foi se perdendo,
Aí você foi se perdendo. Você fez uma curva que dá para contornar Votuporanga, lá fora. Aí você acordou, você está aqui, você despertou, você se deu conta. Só que agora você está voltando e vai demorar. Até você voltar e pegar o trilho do caminho que você já estava indo, você vai ter que aguentar isso. Porque é engraçado, né? A gente sai 55 quilômetros fora do nosso trajeto evolutivo. Ai, despertei, descobri que estava errado. Aí acontece uma mágica, você aparece no trilho e continua. Não. Todo o percurso que você desviou, você vai ter que fazer ele de volta. E é aí onde você vai ter um monte de problema até você chegar na linha do trem de novo. Tá certo, gente? Bom feriado para todos. Lembrando que quinta-feira, amanhã, para trabalhador espírita não tem feriado. Quem é da quinta tem sessão normalmente. Na sexta-feira nós temos palestra, inclusive com a doutora Deusa Samu, de São Paulo. Domingo tem almoço do mesmo jeito, sem nenhuma diferença, tá bom? Até a próxima. Só a Célia fica um pouquinho mais para uma reunião aqui na frente. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, né?